Meu nome é Murilo Gouveia dos Reis, eu sou advogado e vamos conversar com vocês hoje sobre negociação, dando continuidade ao vídeo da semana passada. Bom, vamos falar um pouquinho mais, conforme já começamos a falar, sobre negociação coletiva e de maneira geral, né? Falamos no último vídeo sobre o problema, exatamente definir qual é o problema, entender o problema e se concentrar em pessoas e não no problema. Então vamos dar continuidade agora, vamos falar sobre o método, como é que tu pega esse problema e tenta resolver ele. Primeira situação que era importante, a gente imaginar o seguinte: separa pessoas de problema, né? Na compra e venda de um carro, o meu problema não é o vendedor do carro que está falando que o preço não é pagável, é muito alto. O problema é que o carro é muito alto. Então você tem que separar, você tem que criar uma empatia com a outra parte no sentido de tentar separar essa pessoa do problema. Eu não sou o problema dela e ela não é o meu problema. O problema está lá, é o carro, olhar ele de longe, separar pessoas do problemas. Segundo ponto que é fundamental, concentre-se nos interesses da pessoa, não na posição dela. Por que ela quer 10 mil reais por aquele carro? Por que ela quer 100 mil reais por aquele carro? Muitas vezes, não pergunte se você vai entender que às vezes o valor daquele carro, como exemplo, o carro tem um valor sentimental e você consegue argumentar com ela o valor realmente de tabela daquele carro, né? Uma negociação coletiva, a mesma coisa, né? Quando faz negociar com os empregados o aumento real dos salários, o porquê que tem que ser aquele aumento de 1,5%, né, que estão falando tanto? Por que 2,5%? Então, separar as pessoas do problema, tentar descobrir qual é o interesse real, né? E não só a posição. A posição é o primeiro discurso que aquela pessoa está te falando, né? Um outro ponto fundamental, deixar o equilibrado emocional. Nem muito triste, nem muito alegre, porque as pessoas com essa variação elas acabam não se encontrando no meio do caminho. Então você tem que estabilizar o emocional. É fundamental para uma negociação. Feito isso, você começa a fazer o brainstorm, o toró de palpite, como se fala no Nordeste, né? Gerar ideias. Ambas as partes, fazer com que elas gerem ideias sem restrições, para que eventualmente uma daquelas ideias acabe se encaixando no gosto das duas pessoas que estão negociando, ou dos dois grupos que estão negociando. Isso é fundamental. Insista em critérios, não em posições, né? Critérios, né? Critério, por exemplo, método comparativo. Olha, no Rio Grande do Sul se paga o salário do farmacêutico 2 mil reais. Por que tem que ser 4 mil aqui? Você tem um critério aí. Você criou um critério. Por que o aumento real do salário dos empregados tem que ser 2,5%, se em todo o Brasil está dando só 1,5%? De novo, é um critério pelo método comparativo. Então são fundamentais esse tipo de providência. Equilíbrio emocional, separa as pessoas do problema, concentre nos interesses, não nas posições, cria opções e possibilidades e insiste em critérios objetivos. Com esse método, você acaba discutindo o problema e resolvendo ele. Vou voltar novamente nesse tema de negociação nos próximos vídeos do ano 2019. Muito obrigado.